Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Minutos Verdes e Amarelos, o podcast do Sport Clube Escolar Bombarralense. Hoje estamos na nossa sede e estamos acompanhados pelo diretor da secção de futebol juvenil, Rui Franca, acompanhado pelo coordenador do futebol juvenil, Francisco Isaac. Aos dois, para já, o agradecimento de estarem disponíveis para conversarem um pouco connosco e para falarmos sobre a modalidade. Mantendo a nossa tradição nas entrevistas, e vou começar pelo diretor só para fazer já aqui uma ordem, depois passo a palavra ao Francisco. Como é que começou a vossa experiência no Bombarralense? A vossa experiência de início, portanto, se foram atletas, como é que começou antes de chegarem a esta responsabilidade? Eu comecei, boa noite, antes já, boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que vocês estejam a ouvir isto. Eu comecei já sénior, eu fiz formação fora do Bombarral, mas cheguei a Bombarralense com 19 anos e, como eu disse em tom de brincadeira, já apaixonei-me pelo clube. Fiz aqui várias épocas como sénior, entretanto depois arrumei as botas e agora voltei para... Já estava nas funções de diretor do futebol dos veteranos e foi-me lançado o desafio o ano passado e aceitei o desafio para ser diretor do futebol juvenil e com todo o gosto. Francisco, como é que foi o teu primeiro contacto com o Bombarralense? Eu fui ao contrário do Rui, eu acabei nos séniores. Eu não esqueço ser sénior. Eu iniciei com meus 5, 6 anos de idade, fiz os escalões todos de formação aqui no clube. Depois, quando cheguei a júnior, não havia a aposta que existe hoje na formação, a verdade é essa, e fui dispensado do clube. Fui para o Torriense, Valcovense, Óbidos e depois acabei por terminar na Benedita, já numa altura em que também estava a estudar e não havendo disponibilidade temporal para estar em todo o lado, optei pelos estudos e deixei o futebol nessa altura. Há cerca de 4 anos fui convidado para integrar uma equipa técnica aqui no Bombarralense. Aceitei com enorme gosto, porque era um sonho que eu já tinha mais ou menos antigo e houve aí a oportunidade de iniciar. Correu bem, como treinador adjunto, na altura com o Nelson Berardo. Nesse mesmo ano fiquei também, mais ou menos ali em fevereiro, março, com uma equipa de benjamins, na altura, e comecei a acompanhar essa equipa durante 3 anos e este ano estive com a equipa de iniciados. Este ano, no início da época, mais ou menos por volta de setembro, outubro, foi-me endereçado também um convite para ser coordenador. Foi um desafio grande que eu me propus e acho que correu bastante bem, até. Dadas as perspectivas, acho que correu bastante bem. A vossa secção é uma das secções que mais atletas têm. Qual é o número de atletas total que têm? Nós este ano tivemos 120 atletas. 120 atletas e estão divididos em escalões. Quantos escalões é que já agora? Em 8 escalões. Nós estamos desde os petizes até aos iniciados. Ainda não temos juvenis. É um desafio que nos está a ser lançado, a ver se a gente consegue completar os escalões todos de formação. Os outros escalões são os petizes, temos traquinas, temos benjamins, temos infantis, iniciados. Está-nos aqui a faltar a ponte que é o juvenis, que é a ponte que para os júniores também temos júniores. Isto abrange que classe etárias? Vais desde os... Temos meninos desde os 4, 5 aninhos até os iniciados, até aos 15. Até aos 15 anos, sim. E acaba por ser uma escola de continuidade. A ideia é essa, sim. Nós tivemos aqui um período pós-Covid em que se criou aqui um buraco e ao longo destes 4, 5 anos pós-Covid tem-se tentado fazer novamente essa ligação. Houve escalões que nós na altura não conseguimos abrir, o clube não conseguiu abrir porque não havia jogadores suficientes, outros mobilizaram-se para outros clubes, onde se sentem bem e está tudo bem. E agora a nossa perspectiva é conseguir fazer esta união e voltarmos a ter realmente todos os escalões no nosso clube. Portanto, vamos começar ao contrário, um dos próximos objetivos será esse. Certo, sim. Com tanta gente e com tantos escalões, vocês são coajudados também com seccionistas? Certo. Como é que tem sido a relação com os seccionistas? Já ouvi dizer que são quase 2 por escalão. Sim, nós É um tentamos. número considerável, se calhar também são capazes de ter mais seccionistas?
Sim, Percebe-se temos mais escalões, é normal que tenhamos mais seccionistas. Tentamos ter 2 seccionistas por escalão, que são o nosso apoio, que a gente também damos um lanche aos miúdos assim, no fim de cada jogo, e estes seccionistas dão-nos o apoio na compra e na preparação desse lanche. É o nosso braço direito que faz a ligação entre mim, o Francisco e os jogadores, aos seccionistas, e ao qual eu agradeço. E também faz a ligação com os pais. Sim. Como é que tem sido a relação com os pais? Sei que é sempre complicado, estamos a falar de cento e tal crianças, jovens, portanto, muitos pais, muita gente, muitos escalões. Como é que tem sido essa relação entre vocês, os seccionistas e os pais? Tem sido uma relação difícil? Não é fácil, tem sido acessível. Não é fácil agradar aos 120 pais, nós temos 120 atletas, 120 pais vezes 2, não é fácil agradar a todos. Nós temos feito um trabalho, eu acho que interessante, nós temos uma relação até muito boa com os pais. Eu tento ser comunicativo, tento ser prestável, e eles têm feito um trabalho também bastante agradável connosco. Eu, de minha parte, não tenho nada a apontar, mas, pelo contrário, a agradecer. Sim, eu concordo com o que o Rui está a dizer. Acho que eu, para além de acumular a função de coordenador, também sou treinador e também sou... Somos pais. Somos pais. Sou pai e também sou seccionista dos escalões. Portanto, estou aqui muito envolvido. Tenho a felicidade de conhecer muita gente, ou praticamente toda a gente que está ali. Relaciono-me bem com toda a gente. E isso facilita depois muito também a comunicação que é feita, no meu caso, entre mim e os pais. É óbvio que há situações esporádicas que são de difícil resolução, a verdade é essa, mas tentamos sempre resolver da melhor maneira e, felizmente, não houve drop-out, não houve desistência, não houve abandono. Nós temos uma outra situação pontual de 2 atletas que quiseram sair, mas estamos a falar de 120, creio que não é significativo. Tiveram as razões deles, uns tentaram justificar e tentámos solucionar, não houve essa hipótese, tomaram a decisão deles, está tudo bem, mas a maioria resolve-se com bastante facilidade. Com diálogo, sim. O balanço que fazem da época é um balanço, em termos de gestão, um balanço positivo? Sim, eu acho que faço... já chegou ao fim? Nestas idades, o plano desportivo acaba por não ser a parte mais... Apesar de toda a gente gostar de ganhar, ninguém gostar de perder. Mas, como geral, eu considero o ano muito positivo. Como disse o Francisco, começámos com 120, acabámos com 118, eu acho que é muito positivo termos o campo todos os dias cheios de meninos a treinar, e o objetivo passa por conseguir tentar angariar ainda mais atletas para eles praticarem o desporto e termos melhores condições para eles. Faz parte do nosso objetivo e acho que, no cômputo geral, foi uma época muito positiva. Tem infraestrutura para o aumento dos atletas, em termos de campo e de sítio para treinar e para jogar? Temos e havemos ter melhorias, se tudo correr bem. Na próxima época há de trazer novidades, esperemos. E eu acho que sim, que temos condições para ter mais atletas. Para além de termos condições, temos pessoas. O clube fez um investimento grande na formação. No espaço de 2 anos, 3 anos, formámos 5 treinadores. Ou seja, nós tínhamos muitas pessoas que gostavam de futebol e que foram atletas do clube, como o meu caso, mas que eu não tinha formação. E acabámos por fazê-la, isso melhorou as condições que nós podemos dar aos miúdos, o nosso conhecimento é diferente, a metodologia do treino também é outra. Eu acho que nós estamos mais preparados para ajudar os miúdos que estão connosco a evoluir. E o facto disso é que nós, esta época, por exemplo, tivemos uma atleta que foi à nossa seleção distrital feminina. Estamos a falar de uma sub-12 que foi competir em sub-14. Portanto, eu acho que sim. Embora não tenhamos futebol feminino, temos algumas atletas a trabalhar connosco e ela é um excelente exemplo disso. É bastante gratificante vocês terem a oportunidade de acompanhar os atletas numa faixa etária e verem a sua evolução e depois, não necessariamente só com sucessos destes, mas verem a sua evolução e verem o seu crescimento. É bastante gratificante para ambos terem essa oportunidade.
Claro que sim. É um privilégio, ao fim e ao cabo faltava uma palavra. Sim. Eu destaquei o caso da Alexandra, mas a evolução é notória em muitos miúdos. Em muitos miúdos. E eu creio que nós, dentro de 2, 3 anos, vamos ter um grupo de jogadores a competir no Futebol 11, no escalão de iniciados, que poderá fazer recordar nos outros tempos. Eu tive a felicidade de ter apanhado uma geração antes de mim, a de 86 e 87, que me possibilitou jogar um nacional de iniciados, coisa que não se voltou a repetir, e eu acho que, bem trabalhados, como têm sido, e se mantiverem por cá, nós se calhar vamos ter aí umas alegrias brevemente, e vamos ter aí o nome do Barrelense novamente na boca a nível nacional. Já que se falou nisso, equipa feminina é possível? É algo que esteja em vista de ser praticável? Eu sei que há atletas femininos que vão estando nas equipas mistas, mas depois há ali uma fase de idade que obriga a que se torne, não é? Se não estou em erro. Certo. Há uma perspectiva para o futuro de se trabalhar essa parte? Há cada vez mais mulheres a jogarem? Mais meninas e mais nós temos mais meninas a aparecer. Contudo, acho que é muito difícil aqui na nossa realidade termos um grupo de futebol feminino, porque as faixas etárias são distantes. Nós temos miúdas, por exemplo, com 12, 13 anos, e depois temos meninas com 8, temos agora meninas a começar com 6, 7 anos. Não é viável. É tentar dar-lhes as melhores condições possíveis e, se possível, elas continuem a praticar o desporto, e fora daqui, mas sempre com umas condições melhores que aquelas que nós damos. E vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Vamos falar agora do torneio Faustino Eusébio. Foi um torneio muito elogiado, até pelos clubes como o Benfica e o Sporting. Contem-nos um pouco como é que foi essa experiência. O torneio Faustino Eusébio é o nosso grande desafio do futebol juvenil. É a nossa... É o Max Fibras da época. É o nosso bebê. É algo que já... muito trabalho, mas também dá-nos um orgulho tremendo chegarmos ao final do torneio e recebemos os elogios por parte das equipas que nos visitam, em que dizerem, a nos dizerem que é capaz de ser dos torneios que são melhor recebidos e que é melhor organizado. Isto por uma estrutura como a nossa, uma estrutura amadora que faz aquilo que eu quero isso, em que nós temos a ajuda dos pais para nos ajudar em todas as tarefas da parte do torneio, dos nossos treinadores que estão sempre dispostos a nos ajudar. Este ano tivemos a ajuda incansável da equipa dos veteranos, também demos uma ajuda tremenda para que aquilo fosse uma realidade. E nós ficamos, eu mais o Francisco, chegámos até na terça-feira quando isto terminou, em que vimos aquele fogo de artifício final, em que agarrámos um ao outro e caiu uma lágrima, porque foi o objetivo cumprido. Acho que foi novamente um sucesso e eu falo para mim, foi um orgulho tremendo de ser diretor deste grupo que concretizou um torneio desta envergadura. É isso. Eu estou-me a lembrar e estou a começar a emocionar também um bocadinho, porque são as pequenas grandes vitórias que nós conseguimos ao longo deste ano. E nós arriscámos, nós mudámos a dinâmica do torneio, que era um risco, mas eu acho que correu super bem. O torneio foi muito mais fluido, não houve paragens, não houve atrasos, correu tudo dentro dos horários planeados, o que foi excelente. E há bocadinho perguntavas sobre a questão das instalações. Eu estava a fazer a recepção das equipas e tinha miúdos do Benfica e do Sporting a chegarem e ficarem espantados com aquilo que nós apresentamos lá em cima, porque nós temos 6 balneários disponíveis para atletas se equiparem, e há muitos clubes aqui de uma dimensão maior que não apresentam isto. Porque se fosse em termos de condições, nós, se calhar, da nossa região, éramos o maior clube do distrito. No distrito talvez não, porque há aí um ou outro, mas em termos de condições, aqui na nossa zona, na Zona Oeste, ninguém tem melhor que nós. E foi um torneio super interessante. É uma experiência que fica sempre para os miúdos terem. Nós voltámos a ter o Estrela Amadora, que já não vinha cá há imenso tempo. O Benfica e o Sporting são habituês, e os miúdos, embora saiam massacrados, porque o nível é completamente diferente, mas é sempre uma recordação muito boa para eles. Eu, ano passado, tive a felicidade de treinar uma dessas equipas, e consegui perceber que eles estavam com medo,
estavam receosos, não é? Vou jogar contra o Benfica, vou jogar contra o Sporting, mas ao mesmo tempo eles superam-se. Naqueles jogos eles superam-se e é pena que às vezes não peguem nisso e depois transportem para a nossa realidade, porque as coisas ainda correm um bocadinho melhor. Mas o torneio de Carnaval é muito trabalhoso, deu-me muito trabalho, muito trabalho, são muitos contactos que têm que ser feitos. Nós olhamos ali para 3 dias, mas isto leva 3 meses a fazer. Contamos sempre com o apoio da Câmara, que é essencial também na questão do transporte das equipas. É um torneio gratuito, que já poucos ou nenhum existem, e se calhar dentro dos que são gratuitos o nosso está num nível muito alto. E é um projeto também que acaba por aglutinar, por aglomerar pais, equipas técnicas. Toda a gente se toda a envolve. gente se envolve. Sim, toda a gente se envolve e nós inclusive foi uma coisa que mais ou menos nos entristeceu, a verdade é essa. Se calhar o envolvimento dos pais podia ter sido um bocadinho superior, a verdade é essa. Mas tivemos um apoio fundamental dos nossos colegas dos veteranos, que foram incansáveis, e aquilo correu tudo muito bem. Em termos de patrocínios também tudo corre bem, é sempre algo difícil, de ano para ano, como é que tem sido? Isso é com o Rui. Não é fácil. Temos tido, graças a Deus, o apoio de algumas empresas em que os familiares, Os pais dos atletas. Os pais dos atletas são os principais patrocinadores da secção, e a qual os agradeço e que me aguardem, que entretanto a nova época vai começar e eu de certeza que vou precisar outra vez. Perspectivas para a nova época já falámos, é a abertura de mais um escalão. É tentar aumentar o número de atletas e, se possível, aumentar o escalão. O escalão de juvenis este ano ainda não vai ser uma realidade, mas 26, 27 poderá ser connosco ou com outros diretores cá no nosso lugar, mas poderá ser uma realidade. É um projeto que tem que ser feito quase médio prazo. Sim, não pode ser. Sim. Nós temos um grupo de iniciados com o qual eu estive a trabalhar este ano, que essencialmente eram iniciados sub-14, os iniciados já englobam 2 escalões, sub-14 e sub-15, eles para o ano vão ser sub-15, ou seja, não é possível ainda nós conseguirmos ter juvenis no próximo ano. Se tudo correr bem, mais 2 épocas, este grupo vai passar a sub-16 e a partir daí, a priori, já temos condições para ter depois novamente todos os escalões. Muito bem, vamos a uma última mensagem para deixarem para quem nos ouve no nosso podcast, começando se calhar para já. O Rui Franca, pelo diretor, sim. A mensagem passa por acreditarem em nós, acreditarem no clube, acreditarem no nosso trabalho. O que nós fazemos é em prol dos nossos miúdos. Tentamos dar as melhores condições possíveis que eles possam ter. Como disse o Francisco anteriormente, somos capazes de sair do clube com as melhores condições a nível de balneários, a nível de instalações. Vamos tentar melhorá-las agora a nível de terreno de jogo, de treino, e passa por objetivo melhorar as condições também para os miúdos a nível de material de treino. O objetivo é sempre fazer melhor que o ano anterior. E este ano já não foi mau, para o ano tentaremos ser melhor. Francisco Isaac? O Rui fala tão bem. Eu acho que é essencialmente isso. É darem-nos algum crédito, acreditarem que conseguimos fazer coisas. Às vezes fazemos coisas diferentes e as coisas funcionam. Não temos que estar sempre a repetir as mesmas coisas, não temos que ter medo de assumir, de errar eventualmente, porque às vezes queremos fazer e as coisas correm mal. Felizmente, este ano fizemos aqui duas variações no torneio Carnaval e no encerramento final da época, e ambos correram lindamente. É continuar a apoiar, a levar os meninos ao treino, darem-nos suporte nos dias dos jogos, envolverem-se, apoiar os miúdos, não criticar, não rebaixar, não serem treinadores de bancada, deixarem-nos trabalhar, para os miúdos estarem focados naquilo que nós dizemos enquanto treinadores, e não distraídos com o que está a acontecer lá fora.
O comportamento na bancada também é essencial, é também uma escola para os É o mais jogadores, importante, para é o os mais jovens, importante. não é? Porque, Terem bons nós, exemplos para o futuro. porque nós estamos com os miúdos 3, 4 horas por semana, mais um bocadinho ao fim de semana. Nós nos educamos, nós ajudamos um bocadinho a crescer enquanto futbolistas e depois conseguimos transpor algumas coisas para o que é a vida. Mas a educação é dada em casa e se o exemplo não for bom, não há grande coisa que se possa fazer. Francisco Isaac, muito obrigado, assim Obrigado, de modo e franca, pela vossa disponibilidade e por estes momentos de conversa agradáveis para transmitirmos no nosso podcast do Sport Clube Escolar Bom Barrolense o episódio dos Minutos Verdes e Amarelos, hoje dedicado ao futebol juvenil.